Boa tarde, meus amores. Vamos seguindo aqui com o nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Continuando com o livro de número 4, né? Estamos encerrando aí, começando o nosso quarto bimestre, chegando na reta final do nosso ano letivo. Mas vamos aqui ao que interessa. A nossa aula de hoje será sobre advérbio e locução adverbial. Pedi para que vocês estudassem, né, anteriormente, sobre esse conteúdo, que vocês pesquisassem, para que quando desse hoje a gente tirasse as dúvidas de vocês, para eu observar realmente o que vocês tinham entendido ou não. Mas vamos aqui, o que é o advérbio? Para que serve o advérbio? Advérbio é a palavra que modifica o verbo, acrescenta a ele circunstância de lugar, tempo, modo e afirmação. Professora, o que quer dizer circunstâncias? É a ideia. Da mesma forma quando nós estudamos lá em preposição, o sentido, né? A preposição se liga a dois termos, dando sentido à frase. E aqui no advérbio, aqui a gente vai se referir a circunstâncias. Qual é a ideia que dá essa palavra, né? No caso aqui, o advérbio. Mas vamos aos nossos exemplos. O cachorro está embaixo da mesa. Vimos que o advérbio é a palavra que modifica o verbo, acrescentando ele uma circunstância. Nesse primeiro exemplo, nós temos o advérbio embaixo e temos aqui o verbo, certo? Esse aqui é o verbo e embaixo é o advérbio. Aqui embaixo é o advérbio, ok? Agora eu pergunto, qual é a circunstância que esse meu advérbio está trazendo para esse verbo? Cachorro está embaixo. Embaixo de onde? Embaixo da mesa. Então, a circunstância aqui, meus amores, a circunstância é de lugar. Ok? Quando eu digo que o cachorro está embaixo da mesa, eu estou querendo mostrar para alguém, dizer para alguém que ele não está no quintal, que ele não está em cima da cama, que ele está embaixo da mesa. Ok? As flores estão fora do vaso. Da mesma forma, o verbo está, né? E aqui eu tenho o advérbio fora do vaso. Também vai ser de lugar. Por quê? As flores estão onde? Estão no vaso? Não. Ele está fora do vaso. Também vai ser a circunstância que vai me dar aqui a ideia de lugar. Certo? Estão fora do vaso. Isso é bastante chato. O advérbio aqui é bastante. O verbo aqui, ó, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Não vão falar por aí que o verbo é. Não, o verbo é ser. Isso é bastante chato. Chato está. O que é bastante chato, né? Alguma coisa que eu não sei qual é. Aqui é um advérbio de intensidade. Eu estou dizendo, né, de intensidade. Eu estou dizendo que essa coisa, né, isso é muito chato. Então, eu estou dando uma ênfase maior, certo? Então, advérbio de intensidade. Vamos aos outros exemplos. Não irei hoje ao cinema. Qual é o meu advérbio? Temos aqui a palavra hoje, temos a palavra não. Esse não é um advérbio de negação. Não, certo? Não irei hoje ao cinema. Eu não irei hoje, advérbio hoje, um advérbio de tempo. Eu não irei quando? Amanhã? Anteontem? Não, eu não irei hoje. Advérbio de tempo. Ontem fomos ao cinema. O advérbio aqui é ontem. Também vai ser advérbio de tempo. Ok? Não foi hoje, nem será amanhã. Ontem fomos ao cinema. E aqui temos atenciosamente. Observarei sua apresentação. Atenciosamente
é o meu advérbio. Advérbio de quê? De modo. É a forma como eu estarei durante a sua apresentação. Eu estarei o quê? Atenciosamente. Ok? Então, vamos lá. E daí, vamos falar agora sobre locução adverbial. Para que serve essa locução adverbial? A locução adverbial é um conjunto de duas ou mais o que? Palavras que exerce a mesma função do advérbio. Tem a mesma função. Ou seja, modifica o verbo acrescentando a ele circunstâncias também de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, de intensidade. Vejam no slide aqui anterior, que eu fiz aqui, ó, atenciosamente. Atenciosamente é um advérbio, mas se eu quiser transformar esse advérbio em locução adjetiva, eu vou colocar com atenção. Olha aqui, ó, com atenção. Com atenção é locução. Atenciosamente é somente advérbio, certo? Só que todos os dois serão de modo, porque aqui, ó, atenciosamente é advérbio de modo. Com atenção também vai ser advérbio de modo. Ele tem a mesma função, ok? Então, vamos aqui, continuando. Vamos aos exemplos. Com locução adverbial, eu não tenho apenas uma palavra, mas sim um conjunto de duas ou mais palavras que exercem a mesma função de advérbio. Vejamos aqui os exemplos. Locução adverbial, sem dúvida. Aqui eu tenho sem uma preposição, dúvida, um substantivo. De novo, eu tenho de preposição, novo, adjetivo. De perto, de preposição, perto, um advérbio, certo? De mão em mão é uma locução adverbial porque eu tenho uma preposição, eu tenho um substantivo, tenho outra preposição e tenho outro substantivo, ok? De má vontade é uma locução adverbial porque eu tenho um conjunto, né, de palavras que exercem a mesma função de um advérbio. Eu tenho de preposição, má, adjetivo, e tenho vontade, substantivo, certo? Vamos aos outros exemplos sobre locução adverbial, exemplos bem simples, né? Vamos transformar, vejamos primeiro aqui a locução, né? Felipe fazia tudo em silêncio e falava sempre com vontade, com suavidade. Isso aqui é uma locução adverbial. Agora, se eu pedisse para vocês, transformem as locuções adverbiais em adjetivos. Adjetivos não, em advérbios. Em silêncio, ficaria como? Silenciosamente. 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 Ok? Com suavidade, ficaria como, gente? O advérbio? Suavemente. Certo? Suavemente. Então, em silêncio, locução adverbial. Silenciosamente, advérbio. Com suavidade, locução. Suavemente, advérbio. Ok? Então, isso aqui é locução. Locução. Isso aqui são os advérbios. Ok? O menino conversou de modo educado. Qual é a locução adverbial nesta frase? De modo educado. É a locução, né? É a minha locução. De modo educado. Se eu quisesse transformar essa locução em um advérbio, o menino conversou educadamente. Educadamente. Ok? Nessa primeira frase aqui, Felipe fazia tudo em silêncio e falava sempre com suavidade. Silenciosamente é advérbio de modo. A locução em silêncio também é modo. Com suavidade
Todo também será modo. Suavemente também modo, ok? Aqui, o menino conversou de modo educado. Aqui, a circunstância também será de modo. O modo como a pessoa estava, como se comportou, ok? A moça falou com aspereza. O que quer dizer aspereza? Foi grossa, né? A moça falou com grosseria. Então, com aspereza é a locução. E se eu quiser transformar essa locução adverbial em um advérbio, eu diria que a moça falou asperamente. Asperamente. Ok, meus amores? É fácil, não é difícil, certo? Então, vamos agora lá para o nosso livro, ok? Eu quis só explicar aqui com mais detalhes com esse slide. Vamos agora para o nosso livro. Todos com o livro em mãos, né? Então, vamos lá. Aqui, nós fizemos a ortografia, né? E temos aqui o laboratório de palavras, usando advérbios e locuções, será a atividade que vocês farão em casa, né? E vamos aqui. Gramática, advérbio e locução adverbial. Leia o trecho a seguir, depois converse com os colegas e com o professor. Aí vocês vão fazer a leitura, vejam essas palavras que estão em destaque, ok? E me digam aqui, vamos lá. Jorge e Haroldo eram grandes amigos e dois tinham muito em comum, e os dois tinham muito em comum. Eram vizinhos de porta e estavam no 4º ano da escola Jerome Worfitz. Jorge e Haroldo eram, em geral, meninos muito responsáveis. Sempre que alguma coisa ruim acontecia, os responsáveis eram eles. Mas não fique com a impressão negativa em relação aos dois. Jorge e Haroldo, na verdade, eram bons meninos. Não importava o que o mundo inteiro pudesse pensar. Eles eram bons meninos. Doces e adoráveis. Bem, ok. Talvez não tão doces e adoráveis, mas eram bons mesmo assim. Então, aqui, as personagens descritas no texto são mesmo responsáveis, sim ou não? Aí vocês vão responder. Por que o autor pede que não se fique com a impressão ruim das personagens? Porque, na realidade, os dois personagens, Jorge e Haroldo, eles eram crianças. E toda criança tem as suas travessuras, mas também são crianças boas, certo? Então, aqui, transcreva do texto as palavras destacadas que relacionam as circunstâncias a seguir. Qual é a circunstância de tempo? Qual é a palavra que me diz aqui a circunstância de tempo? Sempre. Sempre. De negação? Não. De dúvida? Talvez. De intensidade? Muito. De modo? Vamos ver. Qual a palavra que me diz? Assim, né? De modo assim. Ok? Confiram as respostas de vocês. Continuando. Vamos lá. E aqui, logo abaixo, né? Releia o texto e sublinhe as locuções adverbiais. Vamos aqui ao texto e vocês irão circular as locuções adverbiais. Vamos lá, tempinho para vocês fazerem. E vejam se vocês marcaram, né, esta resposta corretamente. As locuções adverbiais são em comum, de porta, na escola, em geral,
em relação e na verdade. Aí temos as explicações aqui sobre advérbio. É importante que vocês estudem esses advérbios aqui, ó. De afirmação, certamente, sim, deveras, realmente. De dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente. De intensidade, muito, bastante, pouco. De lugar, aqui, ali, lá, acolá. De modo, bem, mal, assim, depressa. De negação, não, absolutamente, tão pouco. De tempo, hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre, imediatamente. E aqui temos o conceito de locução adverbial, tá? Seguindo todos aqueles exemplos que nós fizemos, ok? Leia as frases a seguir e circule os advérbios e as locuções adverbiais. Depois escreva as circunstâncias em que cada um indica. Tempinho para vocês fazerem, ok? Depois nós iremos checar. Aqui, vejam. Temos o exercício número 5. Circule também as locuções adverbial deste texto. À noite, todos os sons me parecem assustadores. De repente, vejo um vulto passar pelo corredor. Sem dúvida, o medo deve estar me fazendo imaginar coisas. Com certeza, não há nada de assustador na casa. Não se preocupe, era só um gatinho Escobar que passou correndo e me pegou de surpresa. Depois disso, vou dormir. Fantasmas não existem. Aí vocês irão circular as locuções adverbiais, ok? Façam também a atividade de bumerangue. Observem, retome a página de abertura da unidade, encontre 3 advérbios e escreva as circunstâncias que eles indicam. Aqui a nossa imagem de abertura, nessa daqui, ó. Vocês irão procurar esses advérbios aqui, ok? Façam tudo direitinho. Na próxima aula, a gente vai fazer somente a correção dessas atividades, ok? E aí, para vocês fazerem em casa também, vocês irão fazer as páginas 18 e 19, ok? Irão fazer essas páginas completas e na próxima aula a gente faz a correção, ok, meus amores? Beijo a todos vocês, tá? E até amanhã.